Sentimentos complexos, comportamentos em ação, uma dança intricada de emoção. Vamos juntos desvendar, entender as neurociências com Adriano Freitas. Você está ouvindo mais um episódio do podcast sobre neurociências, produzido em parceria com o Programa de Extensão Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Meu nome é Adriano Freitas, especialista em neurociência clínica, neuropsicologia clínica, pós-graduado em neuroaprendizagem. No episódio de hoje, eu falo sobre diagnósticos. Quer saber mais sobre os projetos que eu desenvolvo, sobre minha atividade profissional e ter acesso a trechos de aula, palestras? Acesse o meu site www.adrianofreitas.com. E se você quer colaborar com esse podcast enviando dúvidas, críticas, elogios, sugestões, faça isso através do e-mail podcast@sustenta-vida.com ou por mensagem de WhatsApp para o número 22 99 222 1003. E você pode colaborar muito para que esse projeto continue e traga sempre novos episódios com conteúdos variados e curiosidades sobre as neurociências. Para fazer isso, basta compartilhar este canal e os episódios de sua preferência com seus amigos, colegas de trabalho, familiares, pois é a audiência que garante a continuidade deste projeto. Contamos com sua ajuda. E não deixe de curtir nossas redes sociais, neurociência.af no Instagram, TikTok e Facebook. Vamos juntos desvendar, entender as neurociências com Adriano Freitas. O assunto que eu trago hoje é o diagnóstico, ou os diagnósticos. Muitas são as perguntas e pessoas procurando, querendo saber se eu faço diagnóstico, se eu faço acompanhamento de pessoas, atendimentos. E também outras perguntas sobre confusões que ocorrem em diagnóstico, problemas com diagnósticos de outros profissionais. E eu resolvi fazer esse episódio para prestar alguns esclarecimentos e tentar sanar algumas dessas dúvidas. Então vamos começar sobre diagnósticos, né? O termo diagnóstico, a palavra diagnóstico. Bom, esse termo ele é muito confundido com a área médica, né? Muito utilizado na área médica e voltado para profissionais de saúde. E geralmente quando se fala em diagnóstico de alguma coisa, a pessoa logo tem em mente que é um diagnóstico emitido por um profissional médico, que, claro, tem a competência para fazer esse diagnóstico. Mas a palavra diagnóstico ela tem um sentido mais amplo, né? A palavra diagnóstico não significa necessariamente diagnóstico médico. Então, é importante fazer a diferenciação entre as possibilidades diagnósticas. O fato de termos a palavra diagnóstico não significa necessariamente que estamos nos referindo a um diagnóstico médico. Existem diagnósticos até de outras profissões que não são da área de saúde. Por exemplo, um engenheiro pode fazer o diagnóstico de uma obra, que é justamente uma avaliação no sentido de entender quais os problemas e as soluções encontradas naquela obra. Da mesma forma, um profissional de tecnologia ele pode fazer um diagnóstico sobre um sistema, se ele tem falhas de segurança, se ele não tem. Então, o diagnóstico em si, a palavra diagnóstico, ela é muito ampla, ela quer dizer uma avaliação e uma definição de algum problema, ou de não ter problema e assim por diante. Sobre esse prisma amplo, a gente pode dizer que, dependendo do profissional de neurociências, sim, ele pode dar um diagnóstico. Porém, é importante deixar muito claro, um profissional de neurociências, ele não pode dar um diagnóstico médico. Percebe? Então, a gente pode dar um diagnóstico no sentido de direcionar o tratamento de uma pessoa para um profissional que realmente possa cuidar daquela pessoa clinicamente, no sentido de orientar o passo a passo do que deve ser feito naquela situação, de dar um conhecimento que embase até um diagnóstico médico, né, dar um apoio diagnóstico numa equipe multidisciplinar. Então,
se existem transtornos que devem ser diagnosticados e tratados por equipes multidisciplinares, o profissional de neurociências pode estar inserido nessa equipe, e eu diria que até deve, dependendo do caso, e ele sim, em conjunto com outros profissionais, aí sim de área médica, psicológica, psiquiátrica, vão dar um diagnóstico conjunto. Agora, enquanto profissional individual, ele pode sim fazer diagnósticos considerando a área de atuação dele, a especialidade dele, né? O profissional de neurociências é um profissional multidisciplinar. Ele, dependendo da formação básica dele e também de quais especializações ele tem, ele pode ou não fornecer diagnóstico em determinadas situações. Então, por exemplo, vou falar aqui sempre me usando como exemplo para não expor outras pessoas, né? Eu tenho especialização na área de transtornos neurocognitivos e demências, que aí inclui Parkinson, Alzheimer. Então, eu poderia dar um diagnóstico nesse sentido, de indicar, olha, essa pessoa realmente tem as características desse problema, ela avaliar até algumas questões comportamentais dela e, com isso, indicar ou não um tratamento. Mas eu não posso fazer esse tratamento, eu não posso dar esse acompanhamento por não ser um profissional da área de saúde. O diagnóstico ele é possível no sentido de avaliar, de identificar e de encaminhar os problemas. Mas a natureza do profissional de neurociência é uma natureza acadêmica e de pesquisa. É mais laboratório do que clínica. Então, você não vê por aí consultórios de neurocientistas, consultórios de especialistas em neurociências, justamente porque ele não é um profissional que atua em área médica. Então, é bom fazer bem essa distinção. Ele pode fazer os chamados diagnósticos, que são, na verdade, avaliações neuropsicológicas, avaliações neuroclínicas, neurológicas até, dependendo da formação, sempre considerando isso, mas sempre o diagnóstico é uma identificação do problema e que pode vir acompanhado de uma orientação sobre, mas ele não pode assumir o tratamento daquela pessoa. Aí ele tem que encaminhar para o profissional competente para aquilo, que seria o médico, o psiquiatra, o psicólogo e por aí vai. Por isso que eu, particularmente, eu prefiro dizer que os profissionais de neurociências são habilitados a fazer avaliações. Eu acho que usar o termo avaliações evita muitas confusões, né? Porque a pessoa que talvez não tenha um conhecimento na área, ela não por maldade, não por malícia, mas ela tende a confundir, quando se usa a palavra diagnóstico, tende a confundir com diagnósticos médicos, e não é o caso. Então, assim, é sempre bom dizer isso, né? Pode fazer avaliações? Pode. Pode fazer diagnósticos? Pode. Mas pode fazer diagnósticos médicos? Não. Aí é só o profissional médico. A menos que o especialista em neurociências seja também um médico, tá bom? Com relação a laudos, né? Já surgiu essa pergunta. Um laudo sobre isso, um laudo sobre aquilo. Gente, tanto o diagnóstico quanto o laudo são palavras amplas, né? É porque usualmente se tem a ideia de que diagnóstico é só médico e laudo é só clínico, é só médico também. Não, tá? Um engenheiro pode fazer um laudo sobre uma obra, um profissional de tecnologia pode fazer um laudo sobre um sistema. Da mesma forma, um profissional de neurociências, um especialista, ele pode fazer um laudo sobre o que ele está avaliando, tá? Agora, qual é o limite desse laudo e o que ele pode atestar no laudo está restrito às formações que ele tem, né? Então, um especialista em neurociências que tem especialização em demências, que é o meu caso, eu posso dar um laudo até o ponto que eu estudei para isso, que é de avaliar demências, né? Eu não posso dar um laudo sobre um outro assunto qualquer que foge a essa especialização, tá? Então é sempre considerando-se a competência de cada especialista. Mas sempre lembrando isso, a neurociência, em tese, é uma área mais de pesquisa e acadêmica. Ela fundamenta
os conhecimentos que são aplicados dentro de um consultório. Então, um médico, um neurologista, ele estudou para ser clínico, ele estudou não só a questão neurológica, mas toda a estrutura humana, para justamente ele, com um tratamento neurológico, ele não afetar uma questão metabólica e assim por diante. Então, ele tem que ter um conhecimento muito específico de área médica. E os neurocientistas, geralmente, eles são focados realmente só na área neuro. Então, ele não teria essa habilitação para poder acompanhar tratamentos, porque realmente isso pode ser até danoso, né? Apesar de se conhecer muito bem a área que ele é especialista, né? Então, assim, uma boa parte dos neurocientistas são pesquisadores e, como tais, eles conseguem desenvolver estudos e pesquisas que vão embasar os protocolos clínicos, os protocolos médicos, os protocolos em psicologia, porém, ele não é o profissional que aplica. Em resumo, é mais ou menos isso. Bom, e com relação a outras dúvidas que chegaram, né? Muita gente pergunta sobre dificuldades na identificação de alguns transtornos, problemas de diagnóstico, e perguntam por que isso, por que é tão difícil, por que tem médicos que não consideram isso, não consideram aquilo. É muito difícil a gente falar sobre cada caso ou cada situação específica, porque cada caso é um caso, cada situação é uma situação, envolve determinadas informações que a gente não tem. Eu posso falar muito genericamente. E, muito genericamente, eu observo diversas coisas que eu vou tentar esclarecer aqui. A primeira delas é que a gente pode dividir profissionais de área de saúde e médicos naqueles que, de repente, estudam, se formam, são competentes no que fazem, porém, eles como que definissem um marco temporal ali. Ele se formou naquela época, naquela ocasião, com aquelas tecnologias e com aqueles estudos, ele talvez, por N questões pessoais, ele não se desenvolva e não acompanhe os constantes desenvolvimentos na área tecnológica, não acompanhe outros protocolos clínicos que surgem, não acompanham atualizações constantes. E aí ele vai se defasando em relação ao mercado. Então, pesquisas que hoje já se sabe que determinadas coisas são um pouco diferentes de uma década atrás, você ainda vê médicos aplicando e considerando como se fosse uma década atrás, mesmo tendo novos estudos, porque justamente faltou esse acompanhamento e essa atualização. E isso é uma coisa que eu observo. E isso acaba tornando alguns diagnósticos mais complicados, mais difíceis, porque existem doenças, patologias e transtornos que são mais facilmente identificáveis. Você vai lá, faz um exame, diz se tem ou se não tem, é isso. Outros exigem uma avaliação comportamental, exigem algo mais profundo. E aí, esses profissionais que não têm acesso a esses novos estudos, talvez tenham maior dificuldade nesse sentido. Inclusive, mesmo as doenças que exigem um exame objetivo, eu já vi médicos que não sabem que tal exame passou a ser feito, passou a existir. Então ele segue tentando diagnosticar certas coisas com exames que se tinha um tempo atrás, sem considerar os novos exames disponíveis no rol da ANS. Então, isso também ocorre. Eu não estou falando de um ou outro caso específico, mas estou dando um panorama geral. Então, se o profissional de saúde ele para no tempo, ele vai ter problemas em diagnosticar uma série de coisas que são descobertas com o passar do tempo. E a gente deve observar nesse ponto que, assim como a evolução tecnológica, e aliás, até motivado pela evolução, impulsionado pela evolução tecnológica, você passa a ter evoluções cada vez mais rápidas. Justamente porque, com o avanço da tecnologia, você tem mais equipamentos, e tendo mais equipamentos com mais capacidade, você acaba tendo maior possibilidade de pesquisa e de análise, maior rapidez, e no final as coisas vão saindo mais rápidas. Então, o primeiro ponto, a atualização dos profissionais é fundamental, eles estarem sempre atualizados, né? E isso, eu estou falando aqui de área médica, mas vale para todos. Vale para um psicólogo, vale para o psiquiatra, vale para o neurocientista, vale até para o engenheiro, para o pessoal de tecnologia, então,
nem comentar, né? Porque cada semestre é um equipamento novo, é uma diferença tecnológica. Então, se o profissional hoje em dia ele para no tempo com que ele se formou, ele vai ficar fadado a quanto mais o tempo passa, mais problemas ele tem para identificar e para trabalhar de forma adequada. Então, este é um primeiro problema. O segundo problema é que nós temos algumas doenças, alguns transtornos que são de avaliação muito complexa, que você não consegue diagnosticar de forma rápida e fácil e que se confunde com vários outros. Esse também é um sério problema do diagnóstico, porque eu já falei aqui nesse podcast sobre vários problemas, vários transtornos, mas que parece assim, é simples de identificar, mas não é, tá? Não é mesmo. Então você pode ter, por exemplo, uma doença que tem toda uma aparência de ser um transtorno, uma doença, uma síndrome neurodegenerativa. Eu já falei sobre neurodegenerativas, mas ela pode ter milhares de causas, milhares de motivos e centenas de possibilidades. Então, você prever todas essas combinações possíveis é muito complicado, não é uma tarefa simples. Você tem doenças metabólicas que podem resultar numa aparência de uma doença neuromuscular, só que não é uma doença neuromuscular, é metabólica, mas ela gera todas aquelas características como se fosse. Você pode ter diversas coisas, problemas até de alimentação, você pode ter problemas autoimunes, você pode ter infecções, você pode ter inflamações, tudo isso levando a sintomas próximos ou iguais aos de uma neurodegenerativa. E aí como que você identifica? Ele está com esse sintoma por causa disso ou por causa daquilo? Alguns exames podem ir te guiando para um lado ou outro, mas tem doenças que nem exame você tem para identificar corretamente. Você tem que fazer, dezenas de exames e aí tentar, com base nisso, montar um quebra-cabeça para ver a causa mais provável e aí se concentrar nela. E com isso o tempo passa, né? Nem todo mundo tem esses exames disponíveis na rede de saúde a hora que quer, na saúde pública. Quem tem um plano de saúde nem sempre consegue isso com a presteza, com a velocidade que se imaginava ter numa área, e particular não é para qualquer um, né? Infelizmente, não é essa a situação. A gente tem que ser realista. E isso tudo gera dificuldades nesse diagnóstico. Você tem muitas possibilidades que precisam ser descartadas ou avaliadas e nem sempre se tem recurso para fazer isso de forma rápida. E com relação à forma de fazer o diagnóstico, existem aqueles diagnósticos diferenciais e os diagnósticos diretos. Os diagnósticos que são feitos de forma mais direta são aqueles que você consegue fazer alguns exames, fazer algumas avaliações clínicas e já definir o que a pessoa tem. Deu isso no exame, é tal doença e acabou, é isso. Isso é um diagnóstico mais direto. Mas existem muitos diagnósticos que são diferenciais, que são aqueles que são feitos por descarte, você vai eliminando alternativas até chegar no que é. Esses são os diagnósticos mais complexos, mais difíceis e mais demorados. É o caso, por exemplo, das neurodegenerativas. Você não tem um exame que você faça e diga, é isso. Você vai ter exames que você vai fazendo, não é isso, não é aquilo, não é aquele outro, até você chegar na possibilidade de se confirmar uma neurodegenerativa. Aí entra um segundo problema, saber qual o tipo de neurodegenerativa, que existem centenas. E aí como que você faz? Também, não tem tal reação, então não é tal tipo, não é aquele tipo, até chegar na possibilidade que você não acerte exatamente, mas que chegue ao grupo próximo e que tenha tratamento similar. Então, o diagnóstico, a gente tem que levar em conta que ele pode ser um diagnóstico rápido e direto, dependendo do que for, mas ele pode ser muito demorado e muito complexo. Tem pessoas que ficam anos procurando o que elas têm e sentindo pioras, e você só consegue ter uma solução depois de muita avaliação, muito exame, e muitas vezes as pessoas não entendem isso.
Um problema que eu acho que acaba sendo um entrave, mas por outro lado eu entendo que não tem como fugir muito disso, até pela nossa estrutura de saúde, é a questão que eu já comentei em outros episódios, que é o tratamento diagnóstico feito por maioria estatística. Isso eu acho um problema até um certo ponto, porque você veja bem, por mais que você tenha expertise, seja de área médica, esteja diagnosticando alguém, você acaba tendo não só aquela pessoa para atender, você acaba tendo um dia a dia, né, abarrotado. Então, nem sempre é possível você dedicar todo o tempo e toda a possibilidade de estudo só para aquela pessoa. E isso gera no nosso dia a dia um hábito que eu acho que fica danoso quando a pessoa se limita a isso, que é o hábito de avaliar as coisas só pela maioria estatística. Então, se você tem sintomas tais e exames tais. Se der positiva é porque a pessoa tem isso. Se der negativa é porque a pessoa tem aquilo. Só que na área de saúde, nos transtornos, nas síndromes, nas doenças, nem sempre é assim tão fácil. Pode ser N coisas, mas por maioria estatística são situações que não ocorreriam às vezes naquele quadro com a maioria, né? A maioria das pessoas não teria isso. Então ele não considera no diagnóstico dele. Este eu acho que é o grande perigo. Eu acho que você considerar maiorias estatísticas te guiam nos primeiros passos do diagnóstico. Ele te guia no sentido de você descartar ou não coisas, né? Não pode ser isso, ou pode ser aquilo. Aí você vai afunilando sua pesquisa para chegar num diagnóstico, mas você corre o risco de chegar num ponto em que você, se quiser realmente ser preciso, você tem que começar a considerar as coisas que são de minoria. Porque senão você vai numa maioria e chega num ponto, poxa, ele tem isso, ok, mas tem uma coisinha que é diferente, outra coisinha que é diferente, mas você ignora porque fala, não, isso aí é particularidade dele, porque na maioria das vezes é isso. E aí esquece que existem alguns transtornos ou síndromes que ocorrem em 0,01% da população, que ocorrem em 0,5% da população, e que aquele caso que você está vendo pode ser um desses, muito raros. E o grande problema da análise estatística que eu vejo é justamente essa. É quando você chega num ponto que você não avança por estar se baseando em estudos de maioria. Esse eu acho que é o grande risco. Eu acho que você fazer estudos de maioria e utilizar eles nos diagnósticos e nos exames é perfeitamente plausível e deve ser feito, inclusive, para você ter um primeiro olhar e para você conseguir se guiar no que você vai fazer com aquele paciente, né? Ou no caso dos médicos, ou com aquela pessoa que você está acompanhando, no caso de outro profissional. Mas você não pode fechar os olhos que existem coisas de minoria. Agora, o importante do diagnóstico é também as pessoas saberem, quem está sendo avaliado, que muito desse diagnóstico e da eficiência do profissional de saúde, ou do profissional de psicologia ou de neurociências que está avaliando, é você conseguir dar o feedback para o profissional. Muito desse diagnóstico vem do feedback também, porque, como eu falei, tem aquelas doenças que são muito claras, vistas através de um exame, mas tem aquelas que não. Então, você passar as informações corretas, você se autoavaliar, você conseguir perceber o que está mudando no seu comportamento, no seu dia, e dar esses feedbacks com precisão para o profissional, vai com certeza ajudá-lo a direcionar a avaliação, direcionar o diagnóstico da melhor forma possível. Chegando a mente, descobrindo a magia, sentimentos complexos, comportamentos. Você ouviu mais um episódio do podcast sobre neurociências, produzido em parceria com o Programa de Extensão Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Meu nome é Adriano Freitas, especialista em neuropsicologia clínica, neurociência clínica, pós-graduado em neuroaprendizagem. Não deixe de participar desse podcast enviando dúvidas, críticas, elogios, sugestões. Isso pode ser feito pelo e-mail podcast@sustenta-vida.com
ou mensagem de WhatsApp para o número 229922211003. E não deixe de curtir nossas redes sociais, neurociência.af, no Instagram, TikTok e Facebook. Um abraço a todos e até a próxima semana com mais um episódio. Te aguardo. Uma dança intricada de emoção. Vamos juntos desvendar, entender as neurociências com Adriano Freitas.